Então, agora que a gente fez as boas-vindas, acho que a gente pode começar nosso encontro de hoje, né? Nosso encontro de hoje, que se chama Rituais. Cara, que loucura isso, Maurício. Rituais, né? O que é um ritual? Qual a importância dele para a nossa vida? Será que é importante rituais? Será que é importante hábitos? Tem diferença de hábitos para rituais? Né? Qual a importância disso para a nossa vida? Então hoje a gente vai estar falando um pouco e daqui a pouco eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Uma surpresa bem bacana. Bom, galera, às vezes você já ouviu falar assim, ó, pô, cara, rotina é uma coisa muito desgastante, rotina destrói, rotina acaba com a vida de uma pessoa. Nem sempre é assim. Tá bom? Quando a gente fala sobre rotinas, nós poderíamos dividir, olha só, um pensamento que talvez vocês não pararam para pensar nisso, tá? Quando a gente fala em rotinas, talvez a gente pode dividir entre hábitos e rituais. Hábitos e rituais. Qual é uma diferença, Maurício? Eu vou passar para vocês assim, mais ou menos, qual é uma diferença. O hábito, ele não necessariamente é uma coisa boa. Por exemplo, eu tenho hábito, a pessoa tem hábito, ou eu desenvolvo um hábito de beber. É um hábito, todo dia eu bebo. Mas a bebida, ela não é um bom hábito, ela é um hábito que pode me trazer algo muito ruim. Ah, eu tenho um hábito, todo dia eu quero jogar bola. Todo dia eu deixo a minha família e vou jogar bola. Esse hábito, ele não é funcional, ele pode ser interessante e prazeroso para você, mas numa vida a dois, numa família, todo dia, ele não é um hábito funcional. Então nós temos diversos hábitos no dia a dia que a gente vai desenvolvendo. Mas nem todos esses hábitos, e a grande maioria deles, são hábitos nocivos. São hábitos que não fazem bem. Ah, eu tenho um hábito, eu gosto de tomar 6 xicrinhas de café por dia. Esse é o meu hábito. 6 xícaras de café por dia não é um hábito saudável. Não é um hábito bom. Tá? Então, essa rotina, né? Lembre-se, a gente didaticamente, tá, pessoal? Didaticamente a gente está dividindo as rotinas que temos no dia a dia em hábitos e rituais, tá bom? E rituais. Então, por exemplo, beber 6 xícaras de café por dia não é saudável, é muito café. Ah, se eu não comer meu chocolate todo dia, eu não fico bem. Então, se você não comer seu chocolate todo dia, esse não é uma rotina funcional. Então vamos chamar de hábitos. São hábitos, eles, na maioria das vezes, eles não são saudáveis. Quando a gente fala em ritual, muda de figura. Ritual é aquilo que eu desenvolvo. Boa noite, Sara. A Sara está aí com a gente, já participando aí. Então assim, seja bem-vinda, amor. Quando a gente fala de ritual, nós estamos falando de coisas mais saudáveis. Por exemplo, imagina que eu acordo toda manhã, antes de vir trabalhar, eu me conecto com a minha esposa, eu abraço ela na cama, eu beijo ela na cama. Em vários momentos eu amo ela ali antes de sair. Então, isso é um ritual saudável, porque traz conexão. Vamos imaginar que todo dia, na hora do almoço, eu sento com os meus filhos, com a minha mulher, e aí eu vou almoçar, eu vou jantar, conversando com as crianças, perguntando como foi o dia deles na escola. Esse é um ritual maravilhoso de conexão. Todo dia eu gosto de descer, ir na academia, fazer minha atividade física, cultivar o meu corpo, cuidar da minha saúde, muito mais do que uma estética, mais uma saúde. Isso é um ritual, né? E o ritual
ele tem uma característica, vamos falar assim, mais saudável. E qual é a vantagem, pessoal, de eu cultivar rituais na minha vida? Tem pessoas, não é, que acordam cedo, vai fazer yoga, tem pessoas que vão agradecer, vão escrever cartinhas de agradecimento todo dia que levanta. Tem pessoas que vão fazer oração todo dia que levanta, vão meditar. Olha, isso são rituais. Então, os rituais, a gente está só dividindo didaticamente, tá? Eu trouxe aqui hábitos como uma coisa generalizada e não tão funcional. E rituais, quando aquilo tem sentido, traz consciência. Quando aquilo tem sentido, traz consciência, então estou dentro de um ritual. Então eu dou atenção para minha mulher, eu recebo a atenção dela, eu dou atenção para os filhos, eu cuido do meu corpo numa atividade física, e na hora de comer eu penso naquilo que eu vou comer. Então todo dia eu vou colocar cúrcuma na minha comida, porque cúrcuma faz isso, isso, isso e isso. Então eu vou criando rituais, rotinas ritualísticas que não, às vezes não tem nada a ver com nada religioso, né? A palavra ritual tem um certo preconceito contra ela, porque você fala em ritual, parece que você está falando alguma coisa religiosa, um ritual satânico, um ritual. Não, rituais são coisas simples, corriqueiras, do dia a dia, mas que eu estou trazendo aqui para vocês com um contexto de maior funcionabilidade, de maior consciência. E qual é a vantagem disso, de um ritual? Por isso que a gente fala, rotinas ritualísticas, funcionais, fazem muito bem para a mente e para o corpo. Por quê? Porque te mantém no estado de presença, te mantém no estado de presença, te mantém aqui e agora. Pessoas que não têm rituais, pessoas que não têm rotinas ritualísticas saudáveis, são pessoas onde a mente está mais propensa a fazer coisas erradas, a beber, a fumar, a usar drogas, a ficar procurando falar da vida dos outros. Tem gente que não tem esse hábito de ficar julgando, falando da vida dos outros. Vai lá na amiga, na vizinha, ai, você viu o fulano? E a vida é falar mal dos outros. Por quê? Porque não tem um ritual saudável, não implantou na sua vida um ritual. E se é um ritual, ele vem com consciência, ele vem com funcionabilidade. Olha que bonito isso. E se ele vem com isso, ele nos dá um estado de presença. Porque a hora que eu estou com a minha mulher ali na cama antes de levantar, eu estou ali. Aí eu saio, vou me preparar, vou para um banho, aí eu estou tomando aquele banho, estou sentindo a água, aí eu venho para o meu trabalho, vou me conectar com os meus pacientes, olha que legal, eu estou em presença. Aí na hora do almoço volto a ver a minha família, né? Agora à noite estou fazendo live com vocês, é um ritual que me deixa em presença. Eu não consigo falar aqui com vocês se a minha mente estiver no passado ou se a minha mente estiver no futuro. Eu não consigo estar aqui. Então os rituais, quando você cultiva isso, Maurício, eu descobri que eu não tenho ritual. Então, quando você não cultiva isso, a sua mente é uma porta aberta para ir para hábitos nocivos, hábitos inconscientes. Porque aí você começa a fazer coisas, você vive num piloto automático, você vive hábitos que não são funcionais, não tem uma funcionabilidade dentro desse processo todo. Olha que pesado isso, né? Que forte isso. Agora, se eu vou desenvolvendo, então se você está ouvindo aí e não tem, então você pode desenvolver. O que você pode fazer de manhã? Né? Vamos fazer uma meditação? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma ginástica leve? Né? Vamos tomar um banho? Vamos se conectar com a natureza? Se você mora numa casa, vai lá, se conecta com a natureza. Aí você vai trabalhar. O que você pode fazer na hora do almoço? Senão a sua cabeça fica no piloto automático, aí você só fica em hábitos que não são funcionais. E por que esses hábitos não são funcionais? Porque você está no piloto automático, você ainda não despertou. Então, os rituais, eles são fundamentais para a vida de uma pessoa. Você quer ver criança, quando você tem filhos e começa a educar teus filhos com rituais.
com regrinhas, sabe? Com rituais que eles aprendem. Não, filha, nós vamos acordar, nós vamos fazer isso, hora do almoço nós vamos fazer isso, aí à tarde vocês vão fazer atividade física, à noite vocês podem jogar um pouquinho, 2 horas, depois a gente desliga, vamos estar em família, curtir um pouquinho a família, jogar um jogo de tabuleiro e depois nós vamos dormir. Olha que interessante esses rituais. A criança fica em presença e a mente dela não tem espaço para viajar pelas coisas nocivas. Certo? Você entende a importância disso? Então, é exatamente nisso que eu queria trazer para vocês hoje. E hoje eu preparei uma surpresa que eu não avisei ninguém, tá? Foi uma surpresa mesmo de última hora. Sorte é que a pessoa que eu vou fazer a surpresa estava disponível. E para falar de presença, que é a especialidade dela, para falar de rituais, para falar de uma vida a dois, de uma vida de relacionamentos em presença, eu quero chamar a minha digníssima esposa Sara para estar comigo. E nós vamos falar a dois sobre esse momento tão importante que são os rituais. É, meu amor? Olá, olá, boa noite a todos. Tá Boa todo mundo conseguindo me noite. ouvir bem? Estou te ouvindo muito bem. Ah, já estou Você já... pronta, depois de vários rituais cumpridos por aqui. Fazendo o Ai, jantar das crianças, tomando meu banho, vim aqui inclusive com o cabelo molhado, né? não, mas Bem do eu sou, jeito que eu gosto. eu sou suspeita, meu amor, mas você tá linda, viu? Tá tudo certo. Ah, que bom. Eu sou Mesmo com o suspeito. cansaço do dia, da rotina, como esses rituais nos reavivam, né? Um É, banho, a sensação de já exercitar esse estado de presença para ir para mais uma etapa, né? Porque aqui a jornada é quádrupla. Então agora a gente vai se preparar, né, para poder, a hora que você chegar, a gente conviver com as crianças, um pouquinho antes deles irem dormir, né, trocar aí as informações sobre o dia, atualizar a rotininha deles. Então, como, né, esse tema acho que veio muito bem-vindo para esse início de ano, já que estamos voltando a reassumir várias rotinas, né, muito importantes para a gente voltar para o mundo, né? Porque às vezes dá vontade de escapar, ficar em férias 365 dias por ano. Mas qual a nossa realidade? Né? E o que dessa realidade a gente precisa estar assumindo papéis e criando estrutura para a gente poder também desfrutar, né? De alegrias, de realizações, sensação também de bem-estar, prazer, do que só imaginar que a gente só vai ter isso lá nas férias, né? Que vai ser só agora, no final do ano. Então, estamos aqui é para isso aí, meu amor. esse assunto no que eu puder. E eu dei uma introdução para eles, né? Falei, eles não sabiam que eu ia te chamar. E você também só ficou Nem sabendo de eu. última hora, foi uma surpresa para todo mundo. Isso aí também. Olha aí, o meu amigo Léo Costa está aí com a gente na live. Um beijo, Léo, seja bem-vindo, Que show. tá? O Léo, o Acho que eu Léo live esses com dias ele. fizemos uma live com ele maravilhosa e vamos fazer outra, hein, Léo? E assim, ó, eu estava explicando para eles, falei sobre um processo rotineiro, uma rotina, dividir didaticamente em hábitos, como se fossem coisas inconscientes e às vezes disfuncionais, e rotina, que não deixa de ser um hábito também, uma rotina, mas a rotina como algo mais consciente, algo mais salutar, algo que me deixa num estado de presença saudável e me conecta com as pessoas e o mundo ao meu redor, né? E aí eu estava explicando que ritual não necessariamente tem a ver com religião, muitas vezes não tem nada a ver com religião, mas sim com processos rotineiros de forma consciente que mantêm o meu estado de presença. E aí, estado de presença, você é especialista, né, meu amor? Então, assim, aí não tem como não lembrar de te chamar para a gente poder conversar sobre estado de presença. Então, antes da gente voltar para ritual, eu tive uma ideia que me veio agora. Se você puder falar um pouquinho para o público aí, o que é um estado de presença, né? Em primeiro lugar, e aí depois a gente retoma a importância dos rituais mais uma vez na vida da gente, né? Ah, vamos lá. Eu falo que falar de presença
por si só já é um grande exercício de acessar diversas formas de poder apresentar isso de forma funcional para que as pessoas entendam. Então, todas as vezes que eu falo, é uma forma nova, né? A gente, em estudos e práticas de mindfulness, a gente entende isso como mente de principiante. Né? Como será que eu vou falar sobre presença hoje? Então, isso por si só já está me colocando em presença, essa curiosidade, essa abertura, né? Esse desafio. Então, estudando hoje, né, dentro da área da saúde integrativa, o porquê trabalhar com ferramentas, né, para auxiliar esse estado de presença, de aterramento das pessoas. Porque simplesmente isso é diretamente proporcional ao nosso estado de bem-estar, à nossa saúde física, emocional, à nossa inteligência emocional, né, a essa capacidade da gente conseguir liderar e protagonizar a nossa vida naqueles aspectos mais desafiadores. Seja às vezes em momentos de estresse, momentos desafiadores no trabalho, na criação, né, dos filhos. Então, estado de presença ele é bem-vindo em qualquer situação, em qualquer área da nossa vida, porque é trazer a nossa potencialidade máxima e humanizada de estar aqui sendo humano. Porque quando a gente estuda, né, lá na anatomia, depois na fisiologia, e aí vamos aprofundando também, né, na filogênese, na embriologia, a gente sabe que lá o feto em desenvolvimento, ele começa a desenvolver um sistema nervoso mais arcaico, para poder já cuidar e gerenciar o desenvolvimento do corpinho, né, os mecanismos de sobrevivência e proteção. E esse cérebro, ele continua em nós, né? E ele é uma herança que a gente tem desde os animais reptilianos, né? Como se comportam, o sistema límbico também, né? Que é o nosso cérebro mais emocional. E depois, conforme a gente vai desenvolvendo as relações, o lidar com o mundo interno, o mundo externo, e vai descobrindo que a gente tem habilidades aí, né? A serem desenvolvidas, porque tem, né, todo um potencial ali latente. E aí, conforme vai chegando os estímulos, tudo aquilo vai desabrochando. E isso faz parte do processo vida, né? A gente se autodescobrindo, se autodesenvolvendo a todo momento. Só que dependendo da forma como a gente percebe os estímulos que chegam, né, sejam estímulos do meio, seja também as nossas memórias, os nossos traumas, né, todo o nosso conteúdo interno, a gente pode reagir, né? Ou a gente pode simplesmente estar no mundo de forma progressiva, de forma evolutiva, de forma consciente. E isso faz toda a diferença quando a gente entende a forma de atuar no cérebro. Né, de toda essa nossa percepção, eu perceber que a minha vida é um estresse só, né, que as pessoas me ameaçam, que as situações, né, me trazem prejuízo, os vínculos, né, vínculos tóxicos e às vezes, né, desumanizantes, eu posso entrar no estado de alerta. E aí quem aciona mais é esse meu cérebro mais arcaico. E se eu já ao contrário, né, vou me trabalhando nessa inteligência emocional, vou ativando mais as áreas do meu neocórtex que tem a ver com empatia, com resiliência, com concentração, com atenção plena, eu consigo lidar com tudo que chega, né, seja de fora, seja meus conteúdos emocionais, né, minhas memórias aí, de todo o meu desenvolvimento, desde lá de quando eu fui fecundada, que tem muita memória gestacional influenciando, eu consigo gerenciar tudo isso, mas, claro, agora entra a parte da presença. Se eu consigo imaginar, né, vamos pegar um exemplo de uma árvore. Uma árvore consegue se desenvolver, gerar galhos novos, folhas, frutos, se ela não tiver aterrada e enterrada? Não, a potencialidade máxima dela não vai conseguir, né, se desabrochar, né, e oferecer tudo o que ela tem para dar para o meio onde ela vive. E a gente é a mesma coisa, se a gente não tiver aterrado, enraizado, né, no aqui e agora, a nossa mente ela vai passear,
entre o passado e toda a projeção que às vezes a gente faz para tentar sair, né, dessa sensação de desconforto, de ameaça, de perigo, a gente vai projetando para o futuro. Então, às vezes eu estou na minha cabeça vivendo e eu não consigo estar me sentindo presente aqui, agora, com todas as situações do meu dia a dia que me convidam, né, a estar numa posição protagonista, a estar numa posição responsável, a estar numa posição disponível, né, para poder trocar aí, seja as minhas potencialidades, as minhas ajudas, receber também, sem esse mecanismo de proteção e reatividade que, se a gente não tiver presente, né, ele assume no nosso lugar. Porque aí entra todo um aspecto que a gente vai falar, né, agora no desenrolar da live, que às vezes muito de nós estamos e a gente nem está tendo consciência disso. Às vezes a gente ainda nem está na nossa melhor versão, ou na nossa versão original, porque a gente está aí todo cheio de coraças mesmo, e mecanismos de proteção de uma vida inteira, sendo estimulados, desenvolvidos, porque às vezes nosso ambiente nos estressou demais, dependendo da nossa criação, a gente teve que se proteger demais, a gente, né, ao sentir medo, será que a gente teve o amparo, né, o apoio, a segurança dos adultos, ou eu tive que, ao me sentir sozinho, eu mesmo me proteger, e como que foi que isso desenvolveu? Que grau de maturidade que a gente se encontra hoje? E pelo que a gente agora não só estuda, mas ajuda nas terapias, a gente vê que a gente ainda está muito bloqueado no nosso potencial máximo aí, né, de ser humano. E agora, né, sobre esse assunto, a gente vai ganchar também, né, com como os rituais podem nos ajudar a chegar, né, nesse estado de presença, nesse grau de maturidade que hoje, sendo adultos, a gente precisa alinhar com o nosso nível também de inteligência, de instrução profissional, os papéis que a gente está assumindo no mundo. Então, vamos conversar um pouquinho aí, que tem muito pano para manga. Que maravilha, meu amor. É até bom de te ver falar, viu? E você vai falar mais com certeza. E a questão, eu sempre costumo falar assim, né, para os ouvintes, para os meus pacientes. A mente é como se ela fosse realmente uma criança mal educada, uma criança que não está sabendo como lidar. Se você não educar essa criança, se você não entender ela e acolher e educar ela, essa criança vai pintar e bordar, ela vai no supermercado, ela vai derrubar as coisas, ela vai gritar, ela vai ficar quebrando as coisas quando você vai na casa dos outros. A mente é mais ou menos assim. Ela tem meio que uma vida própria. A mente, ela toma conta e a gente acha, muitas vezes, que eu sou a minha própria mente. E você colocou muito bem, né? Por que que a mente faz isso com a gente? Por que que a mente nos leva para lugares tão sombrios? Ou me entrega ao passado, não me tira de lá, ou me entrega a um futuro, né? E aí no presente que eu deveria estar, é onde eu menos estou. Então, o que que acontece tecnicamente, né? A Sara colocou muito bem. Os traumas que você carrega da tua infância, aquilo que o seu sistema autonômico não conseguiu se resolver, ele não deu conta. Então você vai criando bloqueios, você vai criando travas e a sua mente fica te deixando nessa situação. Sem contar suas heranças familiares, tá? Que as experiências que foram vividas pelos seus ancestrais estão na sua mente. Esses pensamentos, essas sensações chegam em você. Quando você se associa com a sua mente, você acha que você é aquilo. Então, por exemplo, eu pego um paciente que fala assim, a minha autoestima é horrível. Eu acho que eu não valho nada. De onde vem isso? Será que isso é realmente a verdade dos fatos? Ou é uma armadilha mental? É uma armadilha da tua mente que está te colocando como se você fosse nada, como se você fosse um lixo. Então, será que foi os seus traumas, a maneira como você foi tratado? Ou será que foi os ancestrais? Você está em ressonância com alguém do sistema que já tinha uma autoestima baixa? O problema é que a hora que você pega aquilo da sua mente e traz para você, aí você se identifica com ela. Diz alguns especialistas que falam que é aí que se forma o ego.
Diz que o ego é formado na hora que vem um pensamento e você se identifica com ele. Seja para uma coisa maior ou uma coisa menor. Porque tem gente que acha que o ego, assim, que é o melhor que todo mundo. Então ele se identifica com isso. Nossa, eu sou o bonzão, eu sou melhor que todos. Então ele tem um ego para cima, mas também tem o ego para baixo, onde eu tenho uma autoestima. O ego nada mais é, se a gente pensar numa maneira muito clara de explicar, muito simples, é quando você se identifica com um pensamento com a sua mente. Isso forma, então, o tão chamado ego seu. E aí você fica com um comportamento egóico, ou para muito ou para menos. Mas o fato é que esse tipo de situação te tira do estado de presença. E aí a gente volta a falar, fora do estado de presença, fora do estado, você está num estado perigoso, disfuncional. E aí você pode ir para hábitos, que a gente começou falando nessa live, não saudáveis. Você pode virar mulherengo, você pode usar drogas, você pode beber demais, você pode ir com os amigos e deixar a sua família, você pode comer de forma horrorosa e não cuidar da tua saúde. E aí você vai criando hábitos totalmente disfuncionais. Né? Então, hoje, o que a gente está propondo, por isso que a Sara está aí, que é uma especialista nessa área, de trazer a presença para que a gente possa entrar nos rituais benéficos, né? Construir nas nossas vidas rituais, que é uma forma de recurso para manter-me no estado de presença. E uma mente no estado de presença, ela não tem tempo para ir para o passado e nem para o futuro. Então, quando você fala de um corpo saudável, o que você diz? Coma bem, faça exercício. Quando você fala de uma mente saudável, o que a gente orienta? Esteja em presença. É isso, meu amor? É mais ou menos esse caminho? Uau, isso aí já preencheu muitas necessidades de autoconhecimento, né? Porque eu acredito que a grande proposta, né, da gente estar aqui nessa live e as pessoas que estão aqui é buscar ajuda para alguma coisa que está fora de ordem, né? Que a gente não está conseguindo se resolver sozinho, que a gente está ou adoecendo, ou entrando em desequilíbrios emocionais, ou estamos em sofrimento no ambiente familiar, ou a gente com a gente mesmo, né? Não temos mais força. Então, os rituais, hoje, né, do tema que a gente vai falar, ele tem várias perspectivas de serem abordados, mas o principal, já que você está me convidando para falar, né, nessa perspectiva de trabalhar a consciência, né, através dos rituais, eles vêm muito desse lugar da gente se imaginar chegando no mundo e se perdendo muito do nosso verdadeiro trilho. Porque a gente chega, como será que a gente foi fecundado? Sobre que aspecto? Será que tinha um terreno fértil, seguro, para a gente poder chegar e nos aterrar no mundo? Ou será que nossos pais engravidaram por acidente? Ou a gente está chegando numa fase que eles estavam brigando demais, e aí às vezes eles projetaram, se a gente tiver filho agora, tudo pode ser diferente, como uma segunda chance, né? Ou nós chegamos numa fase para poder suprir a falta ou a perda de um ente querido, né? Às vezes a nossa mãe teve aborto e aí tentou engravidar de novo para ver se supria essa tristeza. Então, será que nós tivemos um apoio desde a fecundação para poder estar no nosso lugar, né? E assumir esse desenvolvimento natural que, pelo próprio pulso da vida e do desenvolvimento do nosso cérebro, do nosso corpo, tudo está sendo regido, pensado, estruturado para essa sobrevivência, né? Ser a mais segura possível, trazer bem-estar. E se a gente, numa fase tão vulnerável, ainda dependente, que é a fase da primeira infância, segunda infância, a gente não tem disponível a atenção das pessoas com empatia, se colocando no nosso lugar, para saber o que é importante para o meu corpo desenvolver bem, né? O que é importante para eu poder ter um centro emocional equilibrado depois, para desenvolver toda a parte cognitiva, dos aprendizados que vão vir com os estímulos, às vezes, escolares, né? Os próprios desafios do dia a dia. Então, para que tudo isso realmente flua, né, nesse trilho, e
todo mundo tem o seu trilho, a gente precisa de muita atenção disponível para esse cuidado, né? Que até na nossa segunda infância a gente precisaria ser conduzido da melhor forma, mas num processo empático. Porque muito do que às vezes as pessoas né, conduzem, nossos pais, mestres, sociedade, é muito na percepção deles. Né? Tem muito da educação assim, baseada em crenças. Eu não tive isso na minha infância, então eu vou dar tudo isso para o meu filho. Então tudo isso vai bagunçando o fluxo natural e contínuo que mais humanizaria, né, a nossa condição agora como ser humano e também nos empoderaria. Então, por que eu estou dando, né, toda essa reprise da nossa história, estou voltando lá desde os primórdios? Porque tudo isso está em nós atuando, né? Nos influenciando na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de perceber o mundo. E para a criança, para essa fase, quanto mais lá, primórdio, bebezinho, feto, como não tem um cérebro ainda maduro, disponível, de consciência, né, de racionalização, a função do cérebro naquele momento, né, que está disponível, que é o arcaico, é nos proteger. É buscar tudo o que influencia, que põe em perigo, né, que gera insegurança, aquele ser em desenvolvimento. Então, ele fica num alerta constante. Então, se a mãe, né, ali, eu estou no ventre da mãe, a mãe está passando por estresse, a mãe está se sentindo rejeitada, não amada, não vista, se ela entra também em situações desafiadoras e não tem gestão emocional, tudo isso está influenciando, né, a minha psique nessa fase já fetal, né, e também os mecanismos biológicos de sobrevivência. Às vezes eu vou nascer um bebê mais ansioso, ou um bebê mais letárgico, mais desanimadinho, porque o que o cérebro tem de disponibilidade ali para nos ajudar a se proteger? Luta ou fuga. E dentre agora os estudos que a gente está aprofundando na teoria polivagal, né, na experiência somática do Peter Levine, do Steve Porges, a gente também está descobrindo que muito dos mecanismos também para tentar reorganizar, né, essa descarga de adrenalina, que às vezes lá da nossa fase gestacional, nossa infância, a gente foi educado, às vezes é o congelamento. Então, o congelamento é um mecanismo também de sobrevivência perante uma situação que eu não tive saída. Você imagina no útero a impotência que a gente vive? Né? Não dá para fugir dali, não dá para lutar porque a gente não sabe de onde que vem a ameaça. Então, muitas vezes do processo que já está atuando em nós, e às vezes a gente está reagindo com o mundo de forma congelada, estática, imobilizada, sem iniciativa, sem ânimo, mais depressivo, mais desanimado, procrastinando, já foi estruturado lá dessa fase gestacional. Então, entendendo que todo mundo, né, todo mundo que está aqui presente, invariavelmente, pessoal, cada um desenvolveu, né, desde que chegou ao mundo, processos disfuncionais. Que às vezes você acha que é você, né, a sua forma de estar percebendo, interagindo com o outro, se relacionando, e que se você não trouxer esse estado de presença, talvez você nunca vai perceber se isso está realmente funcionando ou não para você. Se isso está tendo sentido hoje de estar presente na tua vida ou não. Então, os rituais, né, já entrando no campo agora do tema, qual é que é a importância deles? Para nos ajudar a colocar ordem. Ordem, não só que fase cronológica que eu tô, o que seria importante eu estar vivendo agora com essa minha idade, né, com essa minha biologia. O Maurício falou muito bem. Poxa, será que com 40 anos era para eu estar com doença autoimune, era para eu estar alérgica, era para eu estar toda inflamada, era para eu estar engordando, era para eu estar, às vezes, né, em níveis comportamentais tão desanimada, procrastinando, tão insegura, com medo. Colocar ordem na nossa maturidade emocional. Poxa, hoje, mãe de família, esposa, profissional, será que eu estou reagindo igual criança?
né? Tudo eu estou lutando, eu estou fugindo, ou às vezes eu entro em congelamento, quero sumir do mundo, né? Não tenho força para sair de situações tóxicas, né? Que eu sei que às vezes já não está mais fluindo para mim. Seja desde do emprego que eu tô, ou às vezes na minha família, uma situação com os familiares. Por que eu não tenho energia? Por que eu não tenho proatividade, né, em relação a garantir o que mais funciona para mim? Porque às vezes eu estou vivendo a partir desses mecanismos inconscientes, né, reativos, de como o meu cérebro se formatou desde lá da minha gestação. Então, o ritual é esse exercício, esse treino, é esse convite de te trazer, né, para o aqui e agora, para esse autocuidado necessário, para agora você garantir o que te faz bem, né, o que te traz para esse lugar de mais maturidade, para esse lugar, né, de zelo com você, porque, gente, o nosso corpo é a nossa morada, e ele é o que dá o primeiro sinal de realmente se a gente está bem ou não, né? Não só na questão física, mas emocional, energética, espiritual. Então, olhar para o corpo hoje e conseguir ler essa sabedoria que o corpo, a todo momento, né, tá aí nos mostrando igual uma bússola, qual o caminho, o que está acontecendo, é poder realmente ajudar a partir desse primeiro lugar, que é a estrutura básica, que é o físico, né, que são as funções orgânicas, começar a te ajudar a aterrar, a chegar em você. E a primeira forma da gente conseguir estabelecer essa reconexão com a gente, porque às vezes a gente está muito na mente, é pelo sentir. Então, todos os rituais de autocuidado, de bem-estar, nos trazem para essa primeira experiência que talvez é a mais transformadora, que é a gente reconectar corpo, mente, espírito. Porque muitos de nós, a gente está vivendo, às vezes, em eventos mentais. Às vezes a gente nem está sentindo o corpo. Tem paciente que eu pego que está estourada 2, 3 hérnias lombares porque não consegue ter essa autopercepção da postura. Porque trabalha às vezes 8, 9 horas diretão sentado e nem percebeu o corpo cansado, o corpo desajustado, o corpo ali pedindo, né, um encaixe biomecânico melhor. Ou tá deixando de beber água, porque tá tão na mente, tá vivendo tanto aqui, né, no tem que esqueceu do sentir, né, de opa, deixa eu checar, deixa eu anfitriar, como que tá meu corpo? E imagina isso em relação ao outro. Se eu não tô conseguindo estar aqui presente no meu corpo, né, se eu não tô conseguindo estar aterrado, será que eu vou conseguir prestar atenção no outro? Né, me envolver, me relacionar com potencialidades ali mais humanizantes, mais amorosas, mais empáticas. Então, quando a gente olha, né, para os grandes conflitos do ser humano consigo mesmo e nos relacionamentos, a gente vê que não tem problema. Só está faltando essa conexão, esse estado de presença, esse aterramento para se perceber no corpo, para se perceber, né, no agora, para depois se perceber nos relacionamentos, para depois se perceber a importância e o papel no mundo. Então, quando a gente estuda os rituais como apoio, né, como essa ancoragem para o ser humano, a gente vê como um recurso potente da pessoa realmente se reencontrar com ela mesma. E quando leva essa forma ritualística para aplicar a rotina da família, então, a aplicar a rotina profissional, ao convívio social, nossa, isso gera, né, uma forma de estar no mundo muito, mas assim, muito mais prazerosa, muito mais calorosa e muito mais rica, né, de se viver. Tem a ver com sentido. Os rituais trazem esse significado, esse sentido da vida, que nos preenche. E a gente não precisa mais de droga, de álcool, né, às vezes de neuroses ou de substitutos disfuncionais para poder a gente sentir a vida, né, e o sentido da vida. Então a gente, né, nossa, como fez a diferença, né, amor, para a nossa vida, a hora que a gente começou a entender todos esses processos de estar presente, né, e se reconectar com a gente, com o outro.
Então, como não compartilhar isso com todos vocês? Que maravilha, meu amor. Que aula gostosa. E os rituais, ele advêm de necessidades, né? Se a gente for parar para pensar, todo mundo tem necessidades humanas universais, que a Sara colocou muito bem. Muitas vezes nós não estamos atentos a essas necessidades. A gente não está atento. E aí, se eu não entendo quais são as minhas necessidades, quem vai entender, né? E aí você corre o risco de entrar em hábitos disfuncionais na tentativa desesperada de atender às suas necessidades, né? De atender, mas como você não está em presença, você não sabe quais são suas necessidades, então normalmente aí o que a gente vê é você procurar isso em lugares horrorosos, né? Que aí vem os desejos e as ilusões. Por quê? O que são os seus desejos e as suas ilusões? São hábitos que você está tendo disfuncionais porque você não está em real contato com o teu corpo, com as tuas necessidades, e aí você vai para um lugar sombrio, né? E só reforçando o que a Sara falou, dentro dessa teoria polivagal, né, do Dr. Stephen Porges, eu já falei isso para vocês e vou voltar a falar de novo da importância que é você olhar para o corpo, porque 80% das nossas comunicações neurais, 80% é do corpo para a mente, né? Eu cresci aprendendo, eu comecei meus estudos acreditando que a mente governava o corpo. A mente era o principal processo de governar o corpo, né? Porque o cérebro está aqui. Então você fala, bom, se o cérebro está aqui, aqui manda, né? E aí, à medida que a gente teve contato com esses estudos aí, a gente se surpreendeu entendendo que, na verdade, o corpo é a parte mais importante. E bate com o estudo de 2014, que eu já falei em outras ocasiões, mas é bom para isso ficar bem gravado, que o intestino recebeu a nomenclatura do segundo cérebro. Por que vocês acham? Porque no intestino foi encontrado mais de 500 mil neurônios, cara. É muito neurônio, tá? Muito neurônio você tem no intestino. E a maior parte da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro. 80% da comunicação é do intestino para o cérebro e 20% ao contrário. Vocês têm ideia da importância de cultivar um corpo, de aprender a sentir, de acolher sentimentos, de cuidar do teu corpo? Isso é transformador, isso muda completamente tudo que a gente acreditava que eu tenho que ser racional, que a minha racionalidade só é o que vai me curar, que vai me levar para um lugar melhor. Não, nós temos que sentir também. Tem que fazer sentido para o teu corpo, você tem que sentir, você tem que dar voz, né? Tem até um livro que fala Uma Voz Sem Palavras, né? Se eu não me engano, é do Peter Levine, né, amor, esse livro? Do Peter Levine, né? Então, esse livro, olha, interessante, uma voz sem palavra. O seu corpo é uma voz sem palavra. É um corpo que fala, que transcende, mas você está muito ocupado para pensar, para sentir, para se tocar. Por isso a importância do ritual, né? Sara colocou muito bem, definiu muito bem. Ritual traz conexão para a nossa vida, traz sentido para a nossa vida. Nos dá a oportunidade de sentir, de nos perceber, de amadurecer. Então, se você que está ouvindo aí, né, não tem ainda um ritual, se você olhar, às vezes você tem hábitos. Hábitos você tem um monte na tua vida. Todos nós temos hábitos, mas hábito de comer mal, hábito de não conversar direito em casa, hábito de não dar atenção para os filhos, e o marido também. O marido não tem hábito de olhar para você do jeito que você queria. Então, hábitos nós temos um monte, mas quanto desses hábitos estão em presença? Porque eu entendo que quando um hábito começa a entrar em presença, ele já muda de figura. Ele já vem acompanhado da consciência, ele começa a fazer sentido, ele tem um sentido de proporcionar para você uma evolução, e aí eu gosto de chamar de ritual, né? E esses rituais que nós colocamos hoje, aí eles são fascinantes. É o que vem trabalhando a minha vida e a da Sara, que vem mudando. Hoje, tanto Sara, quanto eu, quanto as crianças, a gente procura colocar rituais que a gente sabe que nós temos finais de semana, rituais em final de semana, para que nos possam dar força e estrutura para nos manter conectados.
Porque, pessoal, vocês já repararam nesse mundão? Já repararam o mundo? Olha ao redor. Nós estamos vivendo num mundo muito hostil. Muito hostil, cheio de problema, cheio de desafios fortíssimos, não é? Se a gente, o meu corpo, ele está preparado para estar em alerta a todo momento. Hoje você pega um carro para sair na rua, de uma certa forma, você tem que estar em alerta, porque você não pode bater. Aí vem aquele medinho um pouquinho, uma preocupaçãozinha com um assalto, aonde você para. Então, assim, hoje qualquer situação, até às vezes dentro da tua própria casa, nós estamos vivendo num mundo hostil e que coloca o nosso vago dorsal, que é o sistema nervoso, é o nervo, que percebe esse perigo no mundo, essa correlação, chamada de nocicepção, né? Aliás, amor, eu queria que você explicasse isso, tá? Eu queria que você contasse para nós, falasse agora sobre a nocicepção. Eu acho que é muito legal eles entenderem isso. Então, a neurocepção, né? A neurocepção, isso. Então, a neurocepção tem a ver com toda essa biologia, toda essa arquitetura maravilhosa, né, que é a estrutura humana a serviço da sobrevivência. Mas ela é uma estruturação arcaica, até a gente poder, né, depois desfrutar ou evoluir para a parte desse gerenciamento mais estratégico que o neocórtex nos capacita com a maturidade. Então, a neurocepção tem a ver com todo esse sistema que envolve a nossa audição, a nossa visão, o nosso tato, né, a nossa percepção também interna dos órgãos, né, o que está acontecendo ali para a gente poder, regular. E como que eu estou atenta a esses perigos contra a minha sobrevivência de forma inconsciente. Então, nós estamos gerenciando, nesse momento, o nosso intestino, que etapa do nosso intestino que ele está, ou o nosso coração, quanto de sangue precisa bater para poder chegar oxigênio no cérebro, e a gente poder estar aqui raciocinando, pensando, falando? Não. Então, existe todo um sistema nervoso que cuida dessa nossa sobrevivência paralelo ao nosso estado de consciência. Então, essa neurocepção é tudo que eu estou captando 24 horas. E que, num primeiro lugar, né, num primeiro momento, tem a ver com esse cuidado, né, para eu poder sobreviver, para eu poder me sentir seguro, sair dos perigos, mas que eu posso usar a mesma via treinando de forma agora presente, como eu percebo através desses 5 sentidos também a vida. Então, eu posso perceber isso de forma automática, inconsciente, mas eu posso treinar através de atenção plena a minha consciência, a minha atenção para poder estar usando também esses canais e conseguindo estar no mundo sem me sentir a todo momento ameaçado, sem me sentir a todo momento nesse alerta. Porque o cérebro, ele precisa. E ele tem tudo para a gente poder sobreviver no sentido ativar e desativar funções orgânicas, musculares, hormonais, a questão do sangue, né? Para onde disparar o sangue se eu preciso lutar? Vai mais para baixo e para a perna. Se eu preciso fugir, deixa eu jogar para as pernas para eu poder, né, correr e me distanciar do agressor. Mas será que a nossa vida é sempre isso? Lutar e fugir? De ameaças, de agressor? Não. Tem hora que eu preciso estar aqui concentrada para poder me conectar com vocês, né? E poder aqui trazer todo esse conteúdo, ligar exemplos, lembrar, né, de memórias do que eu estudei, de poder também ter insights. A gente, quando está nesse estado de presença, do nada vem ideias, vem soluções, que às vezes a gente nem estava parando para observar isso. E quando vê, quem aí já teve esses eventos de insight tomando banho? Tava com um problemão, quando tava ali concentrada, tentando, né, criar a solução, não vinha. Aí a hora que desligou, relaxou, tomou um banho, nossa, agora me veio uma ideia. Né? Ou quando acorda, depois de um sono, um reparador, nossa, já acordou cheia de ideias. Então, para a gente poder reorganizar,
né, nossos estados de alerta, para poder ficar mais em presença, para a gente poder sair, às vezes, do estado de desânimo, né, de procrastinação. A gente precisa de adrenalina, a gente precisa de movimento, a gente precisa de simpático. Então, o cérebro que nos ajuda a sobreviver, ele é muito importante estar presente. Ele só não pode estar disfuncional. Ele só não pode estar desequilibrado. E para isso a gente precisa recursá-lo, para poder então entrar de novo no reequilíbrio, biologicamente falando, emocionalmente falando, né, neurologicamente, tudo aí, né, bem encaixado, para tudo isso funcionar a nosso favor. Então, quando a gente fala de ritual, a gente pensa em recursos mesmo, da gente se autorregular de novo em tudo isso que às vezes exacerbou, ou por eu viver uma fase muito constante de estresse, produzir demais adrenalina, cortisol, e isso fez com que todo esse sistema, que ora tá ligando, desligando, ora tá acordando, ora tá dormindo, ora tá estimulando funções de órgãos, ora tá desligando, volte a funcionar em harmonia, né? Para tudo aqui, agora, não só no meu corpo, mas também no meu processamento, na minha parte comportamental, eu estar na minha melhor versão. Então, quando a gente pensa, né, nessa neurocepção, a gente tem que imaginar que isso já existe antes, às vezes, da gente estar aqui racionalmente pensando sobre isso. Já está atuando, a gente já está captando, né, todos os estímulos, as informações. Às vezes a gente não sabe, lá na natureza, os animais às vezes estão vários metros de distância. Não chegou nem o cheiro, não chegou nem a visão, né, do predador, mas quem é ali, né, a presa, opa, já tem um estado de atenção que faz ela se proteger e fugir. Então, de onde que vem isso? Né? Hoje a gente tem muitos estudos, o Steve Porges estuda muito bem isso, pensando também nesses mecanismos. A gente tem um biólogo, Rupert Sheldrake, que fala que a gente também funciona por informações que chegam pelo campo morfogenético, né? Então, quando a gente começa a aprofundar o autoconhecimento, a gente começa a acessar uma autonomia, né, um protagonismo muito empoderador, de coisas que a gente nunca imaginava ser possíveis a gente poder, né, ali assumir e cuidar a nosso favor. Então, o ritual agora, né, dando exemplos, como que você poderia se beneficiar? Às vezes de coisas simples. Então, é você entender que a diferença entre ritual e hábito tem a ver com a intenção. Né? É você fazer aquilo de forma genuína mesmo, proativa, para a tua saúde, para o teu bem-estar. E o que seria isso? O que se você fizesse, né, todo dia, repetidamente, te traria mais segurança? Te traria mais esse lugar de tô relaxada, tô aqui, tô agora, não tenho que nada, né? Aqui eu escolho. Aqui realmente eu estou usando meu neocórtex, meu pensamento estratégico, minhas ideias, minha criatividade. Então, para tudo isso desabrochar, você precisa se trazer, né, para esse lugar de aterramento. E para isso, a gente usa muito as sensações do corpo. Né, estimular por esses 5 sentidos, que às vezes estava tudo aí, né, conectado em alerta, em perigo, inseguro, e trazer, né, agora novos estímulos que tragam para você uma sensação real de, opa, eu estou num lugar seguro. Nossa, eu estou num lugar acolhedor. Aqui eu me sinto confortável. Aqui eu me sinto confiante. Aqui, nossa, eu me sinto vivaz. Né? Aqui as pessoas estão conectadas comigo, eu me sinto humanizada. Então, que tipo de ritual seria isso? Vamos começar pelos autocuidados, atendendo a você, para que você esteja nessa melhor versão, desde o físico até o espiritual. Então, o que seria, né, essa construção de rotina que mais funciona e faz sentido para você estar vivendo nela, não querendo fugir dela, não querendo pensar em férias, mudar de planeta, né, ou não querer mais ter esse marido, esses filhos, esse trabalho. Claro que nós estamos aqui falando da tua escolha, da tua observação, da tua atenção plena.
E às vezes sim, chegar a situações que você vai precisar mudar de emprego, né? Para que um novo ciclo se instale aí, muito mais impulsionando você para esse lugar de humanização. Às vezes você vai precisar encerrar um ciclo de um relacionamento que às vezes está tóxico, né? Já chegou num limite onde já está beirando uma violência que às vezes você está até entrando em choque. De tanto estímulo de estresse, você entrou naquele lugar que eu falei para vocês de congelamento. O teu cérebro, para tentar te proteger, te anestesia. E ali, nesse lugar de anestesia, claro, você não vai ter força para sair do relacionamento tóxico. E às vezes você vai precisar mudar tua forma de pensar, né, tuas crenças, você vai precisar fazer um trabalho terapêutico de autodesenvolvimento. Então, todos esses recursos, se você colocar no teu dia a dia e fazer com que isso se repita, né, se torne hábitos ritualísticos, mas agora conscientes, que o Maurício falou muito bem. Às vezes você tem uma rotina, mas você está no piloto automático. Você está, né, vivendo só um padrão de repetição, mas não necessariamente você está escolhendo aquilo de forma consciente. E aquilo às vezes nem está sendo funcional para você. Mas você nem está percebendo porque você não está ali, você está no piloto automático. Então, rituais, vamos pegar exemplos. Como que você conseguiria trazer tua mente para corporificar, né, para você se sentir totalmente ali inteira, presente, pé no chão? E mulher precisa muito dessa sensação de aterramento. Nós somos terra, né? Quando a gente gera um filho, olha a nossa força, né, de trazer ele para a terra, né, para materializar a vida. Então, esse senso de precisar estar aterrado no feminino é muito empoderador, né? É muito curativo. Então, desde uma alimentação, o que você, né, ao degustar com seus 5 sentidos, um cheiro, um paladar, né, um visual de algo que você está alimentando, te traz para esse estado de presença. E repetir aquilo todo dia. E aí já um conteúdo que eu trago, que é estimular cada vez mais o que a gente chama de neuroplasticidade, ou seja, construir aí pontes entre os seus novos neurônios para você poder desenvolver mais consciência, né, mais esse estado de atenção plena, é trazer o componente de curiosidade. Seja criativo na elaboração desse café da manhã. E hoje, o que eu quero fazer hoje? Você pode repetir um ritual, mas com ingredientes diferentes. Né, despertando sempre essa mente de principiante que a gente em Mindfulness fala, essa curiosidade, porque a neuroplasticidade, ou seja, criar novos circuitos neuronais, precisa desse quê? De quero ir para o novo, né, quero ver algo novo, quero sentir algo novo, quero despertar, quero me desafiar, porque senão a gente também entra de novo num hábito, numa repetição, e aquilo fica automático. Então, o ritual não necessariamente precisa ser igual todo dia, com os mesmos ingredientes, as mesmas pessoas, mas saber que naquele horário, opa, eu estou me cuidando, porque eu sei que meu corpo precisa daquele alimento para funcionar bem naquele momento, né, de manhã. E faz com que a gente também se priorize. Os rituais, eles têm a ver com esse quebrar tabus, quebrar educação, quebrar formato de ser, onde a gente sempre pensou nos outros, né? E tem aquelas passagens já que todo mundo conhece, que já são até religiosamente repetitivas, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, tudo que eu quero ser para os outros, eu preciso ser para mim. E a gente precisa resgatar esse amor próprio, né, através desse autocuidado, dessa autoaceitação de que sim, eu mereço. E para isso, às vezes, a gente vai se curando de um sistema educacional, né, social, familiar, que às vezes não nos percebeu, né, não nos atendeu, não nos olhou. Não porque as pessoas eram más, porque as pessoas também não estavam em si. Não estava aterrado, estava todo mundo no tem quê. E no tem quê, ninguém tem empatia. Porque são outros formatos neuronais funcionando. São outros cérebros ali. É só o cérebro do alerta, da sobrevivência. Então, o cérebro mais humanizante, mais humanizado, às vezes ele está desligadinho. Ele não está funcionando. Porque quando a gente está no alerta, tem um termo que a gente usa dentro da área da neurociência que se chama sequestro da amígdala. Então, nós temos uma estrutura no nosso sistema límbico, que é a amígdala cerebral.
quando a gente está muito estressado, a gente está muito cheio de problema para resolver, muita informação chegando, né, estressores mesmo, a gente ativa essa estrutura que vai colocar a gente num estado de luta ou fuga, ou às vezes até nesse congelamento. E aí desliga a nossa parte do neocórtex. Porque ela fala, não, primeiro nós vamos sobreviver. Sair dessa emergência, dessa urgência, né? Tentar achar aí um lugar mais seguro para você. Para depois você se relacionar, para depois você estudar, para depois você trabalhar, né, com toda a tua potencialidade. Então, esse formato arcaico, a gente tem percebido que é o jeito que a maioria está vivendo. Gente, é muito triste constatar isso, mas a gente percebe que são pessoas maravilhosas, inteligentíssimas, mas quando a gente pensa gestão emocional, comportamental, imagina que está na parte mais primitiva funcionando, né? E aí vem problema, não tem inteligência emocional. Aí né, dispara um sistema violento de ser, de reagir com as pessoas, desconta, né, nos entes mais queridos, mais próximos, violenta a si mesmo com, às vezes, né, vícios, violenta o outro através de comportamentos, né, que destrói mesmo um vínculo afetivo. Comportamentos desumanizantes, seja violência física, seja às vezes traições, seja às vezes golpes que a pessoa dá no parceiro, a gente sabe de muitas histórias. Porque tá num modo que a todo momento tá alucinando que tá no perigo, que os outros estão ameaçando. Então, esse tema hoje que a gente quis trazer para vocês é para poder mexer, né? Convidar vocês para se sacudirem, se olharem e falar, poxa, o que eu preciso? Né? Às vezes que está aqui, né, debaixo do meu nariz, eu só preciso estruturar, me recursar para eu poder realmente me aterrar mais. Sair desse estado de perigo, de alerta constante, que às vezes é tudo ilusório, às vezes nem é real. Nós não estamos na selva precisando correr de leão a todo momento. Às vezes isso aconteceu, sei lá, 10, 20 anos, ou às vezes foi lá da nossa infância, e o cérebro está dando esse looping ainda, né? Como se fosse um estresse pós-traumático que eu preciso cuidar, porque senão vai repetir de novo, vai acontecer de novo. Então, como desligar esse mecanismo que não precisa mais funcionar? E que está nos autodestruindo, está nos desumanizando, né? Vem desses efeitos traumatizantes reais, né? Às vezes a gente foi violentado e violado de várias formas a nossa integridade física, moral, emocional, de estar desenvolvendo num trilho harmônico, e às vezes a gente saiu do trilho mesmo, né? Foi influenciado por tantas experiências traumatizantes que hoje, como adultos, a gente não consegue assumir esse protagonismo, essa plenitude, essa inteireza da maturidade, porque emocionalmente a gente está lá na infância. A gente ainda está lá aprisionado de uma forma ainda muito infantil de ser mesmo. Então, atualizar essa ordem cronológica, com essa maturidade emocional, com essa potencialidade que nosso cérebro ele está em constante progresso e crescimento, chama neuroplasticidade. Então, como entrar, né, nessa tríade humana e sair desse estado animal, primitivo, arcaico, que é importante, mas desde que a gente esteja nesse lugar de protagonismo, onde a gente lidere, onde a gente coloque a mente a nosso favor e não o contrário. Não a gente ser submisso à mente como se ela fosse o guia. Maravilha, meu amor. Que show. E quantas dicas, né? Vocês já receberam aí dicas incríveis para começar a fazer o seu processo ritualístico, para desenvolver os seus rituais funcionais, né? Portanto, se é ritual, vamos classificar aqui como funcionais, como conscientes, né? O que faz diferença é a sua intenção, a sua percepção consciente da situação, para que você possa fluir. E eu queria colocar uma última coisinha. Teve um momento aí da live que uma pessoa falou, fala da tireoide aí, porque eu tô com problema de tireoide. Então isso me fez lembrar uma coisa, galera, que todos esses mecanismos, quando o corpo não encontra mais soluções, o corpo ele não consegue mais se autorregular, ele não consegue mais encontrar saídas,
Um dos resultados conhecidos, além de mudanças de comportamento, são também as chamadas doenças. Então, as doenças nada mais são que tentativas desesperadas do corpo de tentar encontrar uma saída para aquilo que você emocionalmente não está conseguindo se regular, tá? Então, não só problemas de tireoide, mas doenças autoimunes, doenças inflamatórias, tumores. Então, essa é uma das minhas especialidades também, que eu trago, tanto que a gente tem um curso de formação nessa área, que é o curso de reprogramação biológica. Então, justamente para trazer essa consciência para as pessoas, porque a gente precisa de rituais, a gente precisa de estado de presença, a gente vai estar mais saudável e a gente, consequentemente, nós vamos ter menos doenças, tá? Porque vocês conhecem como doenças. Para mim, eu não trato mais como doença. Isso são programas biológicos de sobrevivência, né? Isso foi classificado por um médico que faleceu em 2017, o Dr. Hammer. Então, ele já falava desses programas biológicos de sobrevivência. E olha o tanto que a Sara falou hoje sobre sobrevivência. Sobre o corpo, ele vai tentar sobreviver, ele vai tentar encontrar mecanismos. Então, o que você chama de tireoide, o que você chama de problema intestinal, de cistite, de tumor, de dor de garganta, dos mais diversos que você pensar, a sua candidíase, isso são programas diante de situações que o seu corpo não está mais sabendo como lidar. O seu sistema autonômico, que inclusive já expliquei para vocês o que é o sistema autonômico. Pessoal, e tem uma boa notícia esse ano, eu já vou dar uma pitadinha para vocês. A gente vai estar montando, eu e Sara, juntos, separados. Nós vamos, Sara, inclusive, já deixei o Insta da Sara aí já faz um tempinho, tá, pessoal? Sigam ela lá, porque Sara fala muito de mindfulness, que cultiva muito esse estado de presença e de saúde mental. Eu gosto muito de definir mindfulness como um treinamento maravilhoso de saúde mental, tá? Ele pode ser definido de várias formas, mas eu gosto muito de olhar dessa forma. Um treinamento fabuloso, ferramentas fabulosas de saúde mental. E, se eu não me engano, janeiro é o mês da saúde mental, né? Nós acabamos o mês passado, se eu não me engano, tá? Então, assim, nós estamos atualíssimo ainda. E, ó, eu coloquei aí arroba Sara Valente Terapias, que é o Instagram da Sara. Siga ela lá, divulgue, porque tem muita coisa legal. Sara também dá eventos presenciais. Então, Sara, esse ano aqui na Valente, nós vamos voltar em breve. Nós vamos fazer surpresa, teremos eventos presenciais aqui para vocês, hein? Olha só, eu estou parado desde a pandemia. Desde a pandemia, portanto, fevereiro de 2020, eu não realizo mais eventos presenciais. Agora a gente está voltando. Então, fiquem atentos aí, Cascavel e região. E se você é de longe, também será muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque nós vamos se encontrar agora, fazer vivências, trabalhar, ensinar vocês, inspirar vocês, eu gosto mais dessa palavra, inspirar vocês a encontrar esse tão sonhado, a treinar estado de presença para lidar com a vida, com a gente mesmo, com os nossos cônjuges, nossos filhos, beleza? Então a gente vai estar em breve soltando eventos presenciais. Olha que delícia, vai ser um prazer você estar aqui na Valente, na nossa empresa com a gente, que é uma empresa que quando a gente montou já pensando nesse carinho de acolhimento, tivemos vários cursos presenciais de formação aqui em reprogramação. Tivemos o nosso curso meu e de Sara, que é Amorização Familiar também, várias turmas presenciais juntos, o casal trabalhando, e esse ano a gente decidiu realmente dar uma chance de novo para esses cursos presenciais, sentindo a necessidade das pessoas do contato social, do engajamento social como uma ferramenta muito poderosa para regular o nosso sistema nervoso, tá? Não sei se vocês sabiam. Então acompanhe a gente no Instagram, no meu Instagram, no Instagram da Sara, Maurício Valente Terapias aqui, Sara Valente Terapias, Maurício Valente Oficial aqui, Sara Valente Terapias lá no da Sara, tá bom? Vai ser um prazer tê-los conosco, a gente vai divulgando, tudo que a gente for fazer a gente vai estar soltando aqui no Instagram, então é só ficar de olho aqui no perfil,
que vocês vão estar sempre atualizados, atualizadas. Beleza, galera? Bom, uma felicidade enorme ter vocês aqui. Estamos chegando ao final da nossa live. Sara, uma mensagem rápida aí que você queira deixar nesse dia de rituais, dia de presença, né? Deixe uma mensagem aí para a turma, para que a gente possa já ir se despedindo, né, desse encontro de hoje. Bem, eu acho que eu queria deixar, não uma receitinha de bolo, mas um mapa da mina, né, que é quando forem estruturar ou imaginar rituais, né, que vão funcionar para vocês, tem que construir em cima de um tripé, que é algo que te traz uma sensação de segurança, né, de estabilidade, de equilíbrio, o componente de afetividade, né, se é para você, no sentido de autocuidado, o que você se sente acolhido, né? Essa afetividade que vem de você com você mesmo, desse auto-amor. Né? Então, esse componente de afetividade também. E o componente do engajamento social. O engajamento social, por quê, pessoal? Nós somos seres relacionais. Né? A nossa felicidade se encontra muito através da complementaridade com o outro. E você pode ter um engajamento social com você mesmo. Então, teve alguém aí que escreveu que procrastina muito, né, e às vezes está se auto-sabotando. Né? Então, trazer essa conexão de, poxa, vamos lá, vamos sair, às vezes está desanimado, vamos hoje num barzinho, vamos hoje num curso, num evento. E a dica, acho que principal, esse tripé está dentro da natureza. Tudo que te conecta à natureza, te conecta à vida. Porque nós somos natureza. Então, que maravilhoso você fazer uma meditação também num espaço, né, de natureza, no verde. Porque a natureza sempre está no agora. O corpo sempre está no agora. A respiração sempre está no agora. Então, imagina você unir essas três, né, dimensões de ser, né? Você, seu corpo, respiração e natureza. Então, vocês viram que o convite da live foi, né, um momento que a gente se permitiu ir para a natureza e usar o ritual do fogo, né? Ter a presença dos 5 elementos. Então, esse estimular os nossos 5 canais sensoriais com aquilo que te faz bem. Um cheiro que você gosta, né, uma temperatura agradável para o teu corpo, o toque de uma roupa, né, que você sinta um bem-estar, você sinta essa liberdade de deixar o corpo à vontade. Que roupa seria essa? Que tecido? Que temperatura do ambiente? Que sensação térmica? Algo que você escuta, né, que te traz, né, uma elevação, uma frequência vibracional mais elevada. Que tipo de música seria? Que tipo de som? Som de natureza, no sentido pássaros, água, né, cachoeira, som da árvore. Eu adoro aquele barulho do vento batendo nas folhas, né, aquele roçar, às vezes, dos troncos, dos caules, dos galhos. Olfato, pessoal, estimula muito o olfato. Né? Então, quando a gente faz o Mindfulness Eating, que é a experiência da alimentação, né, e a gente se reconectar com o alimento através do que nos faz bem para os 5 sentidos, a gente explora tudo isso. E para quem tem filho, né, eu acho que eu queria muito falar, né, essa grande conquista da minha consciência, através de tudo que eu me trabalhei, que eu estudei, ela também foi para ser uma extensão para os meus filhos, né? Que para mim é vida também. Imaginar que aquilo que me faz bem vai fazer bem, né, para o meu próximo, mais próximo também, que são os filhos. E depois isso se perpetuar, né, e se expandir para outros tantos próximos. Então, para você que está grávida, às vezes com um bebezinho pequeno, filho na primeira infância, ou às vezes que seja na adolescência, construa, porque os filhos, eles dependem de nós, né? A gente ainda está numa responsabilidade com os filhos nessa guiança,
mais funcional, mais humanizada. Então, construa também, apoie seus filhos a ter uma estrutura que recurse eles, mas naquilo que eles também já podem escolher. Naquilo que, por empatia, você já sabe mais ou menos o que ele gosta, se ele é uma pessoa, né, mais acanhadinha. Então, cuidado para não colocar ele muito, né, em lugares com muito som, com muita socialização, com muito barulho, com muita expressão, né, às vezes que ele precisa se apresentar. Ou se é uma criança, às vezes, mais extrovertida, como é legal imaginar ele brincando, né, numa infância repleta de amiguinhos, de parque, de lúdico. E o bebê? A gente, quando estuda agora na experiência somática, o Dr. Peter Levine, a gente precisa cuidar muito com os 5 sentidos. O que seria agradável nessa fase do bebê, que ele está estruturando o cérebro, que ele está se desenvolvendo, que ele ainda não se sente seguro, né? Porque ele precisa da rotina. Bebê precisa muito de rotina, a hora certinha do banho, da amamentação, do colo, ficar ao máximo em contato com a pele da mãe, né, porque ele se corregula muito com a presença da mãe, ou de algum cuidador que possa ofertar essa tríade para eles também, esse tripé, que é segurança, afeto, e sim, eu estou aqui, eu te vejo, esse engajamento social. E quem está gestando, procure também estimular os 5 sentidos do seu bebê em formação com o que há de mais harmonioso, de mais saudável, de menos estressor. Então, será que ele ia gostar de ir em festa barulhenta, de você com tanta ansiedade na correria, de tem que fazer, e produzindo tanto hormônio aí, adrenalina, cortisol? Como que será que isso tudo chega, como recurso para as crianças que dependem de nós? Será que a gente está empoderando eles como ser humano em formação, que estão, né, sobre a nossa responsabilidade, ou a gente está desempoderando, a gente está desumanizando? E é um treino de empatia. Então, estar bem com a gente só nos capacita e nos proporciona a levar o bem para o outro e poder ser o bem no mundo, né, e trazer essa paz, esse amor que a gente tanto deseja para nós e para todos. Então, que esses nossos rituais também, né, sejam imaginados na nossa rede de apoio, na nossa rede onde a gente é apoio, e que a gente possa, né, compartilhar tudo que vem nos transformando, mas de forma realmente proativa, coerente. Vamos aplicar, a gente já tem muita informação, a gente só precisa otimizar o tempo, gerenciar nosso tempo. Né? A seguidora aí falou da tireoide. O ritual, ele precisa de tempo, ele precisa dessa intenção do querer fazer acontecer, mas desfrutar isso. Não adianta fazer uma mesa de café da manhã e sair correndo, só pegar uma fruta e comendo lá, dirigindo o carro. Não é assim. Ritual é parar no tempo, no espaço e degustar aquilo com os 5 sentidos. É sentir. Então, uma dica que eu deixo é: como a gente pode estruturar uma rotina para que a gente sinta mais a vida? Não pense, racionalize, né, ou alucine demais sobre a vida. A gente precisa corporificar a experiência da vida. Então, tudo que vocês investirem no sentir pessoal, vocês estão investindo em vida, em saúde, mas principalmente na dignidade de serem humanos, né? E toda essa potencialidade máxima que a gente está aqui e agora para poder co-criar juntos, para nós, para nossa família, para o nosso entorno, porque nós somos seres relacionais. A gente precisa pensar em nós, mas a gente também precisa pensar no bem-estar do outro. Então fica aí, né, de coração, as palavras que me vieram agora como palavras finais. Fantástico, meu amor. E você aí, siga essa mulher, pelo amor de Deus. Tá aí o Instagram dela, olha aí. Quanta sabedoria, quanto conteúdo, uma forma maravilhosa de colocar as coisas. Parabéns, meu amor. Logo estarei aí, tá? Tamo junto. Um beijo para todos. Beijo para todos. Foi um prazer tê-los aqui em mais uma live. Eu vou deixar essa live gravada um pouquinho no Insta. Depois ela vai lá para o meu YouTube. Aí a gente tira ela do Instagram e disponibiliza ela lá no YouTube. Ela fica lá. Mas por enquanto vai estar aqui no Instagram para vocês. Tá bom? Uma boa noite. Logo, logo eu solto. A todos Isso. também.
Logo, logo eu solto o cronograma de quarta-feira, o que eu vou falar na quarta de manhã, né? Vocês sabem que quarta de manhã eu trago um assunto super rápido, pela manhãzinha, e a gente vai estar aí divulgando, é só acompanhar aqui no nosso perfil, tá? Maurício Valente Oficial e a Sara, @Sara Valente Terapias. E se for lá no meu YouTube, por favor, vá lá assistir, inscreva no canal e dê o seu joinha, tá? O YouTube, pessoal, ele só entende que um conteúdo é importante para chegar em outras pessoas se receber o joinha. A política do YouTube hoje está muito forte nisso, tá? Então, se inscreva no canal e dê o seu joinha para que esses conteúdos possam ir para mais famílias, para mais pessoas, para inspirar. Bom, meu amor, muito obrigado. Sei que te peguei meio desprevenido hoje, mas quis fazer isso, meu coração pediu, tá? Muito obrigado pela tua presença, por dizer sim. Um beijo para todos, pessoal. Bom descanso, excelente semana e tamo junto. Vamos em frente. Beijo. Fiquem em paz.